pessoal, bem-vindos ao Expert Radiologia. Hoje estaremos falando sobre como calcular o MAS e como aplicar a regra dos 15%. Na verdade, esta é uma aula que vai fechar todo o conteúdo da playlist KV e MAS. Hoje a gente vai aplicar o KV, vai pegar a técnica do KV e vai aplicar, colocar na prática. Além disso, iremos através do KV calcular o MAS e depois a gente vai fazer as correções com a regra dos 15%. Certinho? Então vamos lá. Então vamos lá, né, pessoal? Para iniciarmos, a gente vai ver aqui o cálculo do KV. Lembrando que a gente tem uma playlist já sobre KV e MAS, onde vocês vão encontrar aqui esse cálculo do KV. Também vocês vão encontrar aqui um vídeo falando sobre como encontrar a constante também. Então aqui a gente vai dar só uma passada por cima para vocês verem como é que é. O KV é calculado assim: 2 vezes a espessura da estrutura mais a constante do aparelho. Esse é o cálculo do KV e vai ser importante para essa aula a gente compreendê-lo. Então vamos lá. Para o cálculo do MAS, que é o objetivo dessa aula, a gente vai ter 3 fatores aqui. Para exames sem grade, a gente vai utilizar aqui o KV dividido por 3. Aí a gente vai encontrar o nosso MAS. Isso para exames que não necessitam do book ou sem grade. Só dividir o KV por 3 a gente tem o MAS. Para exames com grade, a gente vai dividir o KV por 2 e teremos aí o MAS. Agora já para o tórax, abdômen e coluna será diferente. Será feito a multiplicação entre o KV encontrado pelo coeficiente de miliamperagem da região. A gente vai encontrar o MAS. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse coeficiente de miliamperagem da região. Está aqui ele e temos 3. Para o tórax, o valor fixado será o 0,03. Não é 0,3 ou 0,3, é 0,03. Já para o abdômen, a gente vai ter um valor aqui fixado de 0,8 e a coluna o valor de 1. A gente vai ver como isso é aplicado na prática hoje, como a gente pode fazer esse cálculo. Além disso, a gente vai aprender sobre alguns fatores, algumas correções ou a regra dos 15%. Observação importante: para melhor aprendizado, foi fixado 30 como constante do aparelho, mas devemos lembrar que quando se trata de exames fora do book ou exames sem grade, a constante de um mesmo aparelho será menor do que a constante utilizada no exame com grade ou no book. Certinho? Então a gente fixou o valor 30 aqui apenas para facilitar o aprendizado e a gente não ficar variando tanto a constante. Mas a gente deve lembrar que a constante do aparelho com relação ao exame sem grade sempre será menor. Isso se dá por razão do fator book ou do fator grade, certo? Então vamos aqui a um caso prático. Uma radiografia da mão. A gente mediu a espessura da mão, deu 4 centímetros, e a gente fez ali o cálculo da constante, que está aqui no card. Vocês podem encontrar no card como encontrar a constante do seu aparelho. Então, a espessura era 4 centímetros e a constante do aparelho é 30. Então, basta substituir na fórmula. KV é igual a 2 vezes a espessura, 4 centímetros, ou seja, 2 vezes 4, mais a constante do aparelho. Vai ficar assim: 2 vezes 4 mais 30. Isso vai dar 2 vezes 4, 8. 30 mais 8, 38. Então, a radiografia, o KV para a radiografia da mão será 38. É um valor baixo e a gente vai ver aqui como a gente pode colocar no padrão correto, como a gente pode calcular o KV para ele ficar num KV correto para a mão. Radiografia da mão. Agora vamos calcular o MAS. O KV a gente sabe que foi 38 para essa mão, então basta a gente pegar o KV e dividir por 3. 38 dividido por 3 vai dar 12. Logo, o MAS é 12. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Para uma radiografia da mão, um KV de 38 e um MAS de 12
Vai produzir uma boa imagem? Não, não vai. Aí você fala, mas como eu posso saber se vai ou não vai produzir uma boa imagem? Tem um vídeo no canal chamado de técnicas de exposições. Ele serve como norteador. Ali você vai ter a base de como é mais ou menos ali a quantidade de KV em relação ao MAS, dependendo da estrutura. Vocês vão encontrar aqui também no card, eu vou deixar aqui para vocês conseguirem acessar. Então, a gente sabe que um KV de 38 com MAS de 12 não vai conseguir produzir uma boa imagem. Então, a gente vai aplicar a regra dos 15%. Ela diz o seguinte: para reduzir o MAS pela metade, é preciso aumentar 15% do KV. Então, eu reduzo o MAS pela metade, estava 12 aqui, eu coloco 6. E se eu reduzir esse MAS pela metade, eu tenho que aumentar 15% desse 38, que é o KV. Então, fazendo essa correção, a gente vai ter aqui que o MAS agora vai ser 6. E o KV, que estava em 38, aumentou 15%, ficou em 43. Logo, o KV para a estrutura vai ser 43, o MAS 6. Essa constante, sim, produz uma boa imagem. Vamos a mais um exemplo. Agora, a estrutura que a gente vai avaliar será o crânio. A gente vai simular aqui uma radiografia do crânio. Então, medimos a espessura do crânio, deu 22 centímetros. A constante do aparelho é 30, como já dito. Então, basta a gente substituir na fórmula do KV. O KV é igual a 2 vezes a espessura da estrutura, que é 22. Então, é 2 vezes 22, mais 30, que é a constante do aparelho. Então, faz aí a substituição. 2 vezes 22 vai dar 44 mais 30. Aí vamos ter um KV aqui de 74. Então, como a gente calcula o MAS do crânio? Lembre que o crânio é um exame realizado no book ou com grade. Então, a gente não vai utilizar o mesmo cálculo que a gente utilizou para o MAS da mão. A gente vai utilizar um cálculo diferente, que será o KV dividido por 2, porque o crânio é feito no book. Então, basta a gente substituir na fórmula. Qual o KV que a gente encontrou? 74. Então, basta substituir. Onde tem KV, a gente vai botar 74. 74 dividido por 2 vai dar 37. Logo, o MAS para o crânio será 37. Radiografia do crânio, 74 de KV e 37 de MAS. Eu pergunto, essa imagem, ou esse KV e esse MAS, está adequado para o crânio? Está. Ele vai produzir uma boa imagem com esses parâmetros aqui. Logo, a gente não vai precisar fazer a correção com a regra dos 15%. Caso você ache necessário, você pode até fazer. Você vai encontrar um resultado também que será satisfatório para uma boa qualidade. Temos mais um exemplo aqui que é com a radiografia da coluna cervical. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês ou advertir a vocês um ponto interessante. Que quando você for fazer o cálculo, você tem que fazer o KV e em seguida fazer também o cálculo do MAS e depois você observar se realmente é uma técnica aceitável. Se não, você pode utilizar a regra dos 15%. Mas é sempre importante você fazer os dois cálculos. Não vai fazer só o cálculo do KV e esquecer do MAS, não. É importante que faça os dois e depois faça essa avaliação para ter um bom resultado da imagem. Talvez seja esse o grande problema das pessoas. Eles fazem o cálculo e às vezes até reclamam, que eu já vi muita gente reclamando que o cálculo não dá certo, que não funciona ou que não consegue fazer. Mas é porque você tem que fazer todo o cálculo e depois fazer uma avaliação e uma análise. Então, vamos ao exemplo, né? Temos aqui a espessura da coluna cervical, que foi 14 centímetros, e a constante do aparelho, que é 30. Então, basta substituir na fórmula. 2 vezes a espessura, que é 14 centímetros, mais a constante do aparelho, que é 30. Então, basta fazer esse cálculozinho, substituir aqui, no lugar da letra E, que é a espessura, a gente coloca 14, no lugar da C a gente bota 30.
faz esse cálculozinho, 2 vezes 14 mais 30 vai dar 58. Então, o KV para essa estrutura é 58. Para a gente calcular o MAS da coluna cervical, vai ser um pouco diferente. Ele vai seguir a regra aqui dos coeficientes de miliamperagem regional. Ou seja, você vai multiplicar o KV que você encontrou por esse coeficiente. Então, isso serve para as colunas, para o tórax e também para o abdômen, certo? Então, essas 3 estruturas vocês precisarão fazer com esse cálculo aqui, que é o KV multiplicado pelo coeficiente de miliamperagem regional. Então, basta a gente pegar aqui o 58 e substituir na fórmula. 58. Qual é a constante de miliamperagem para a coluna? O 1. A gente viu lá que para o tórax era 0,03, para o abdômen era 0,8 e para colunas era o 1. Então, um ponto prático para vocês quando se fala de coluna. A quantidade de KV será igual à quantidade de MAS, sempre para as colunas. Isso significa que toda vez que você for fazer o cálculo para a coluna, você vai precisar utilizar a regra dos 15%, porque não dá para fazer uma radiografia com a mesma quantidade de KV e a mesma quantidade de MAS. Então, é obrigatório que você faça a regra dos 15%. Então, vamos lá? O KV era 58 e o MAS 58. A gente vai dividir o 58 pela metade e aumentar 15% do KV. Então, vamos lá. Aumentando 15% do KV, vai ficar 66 de KV. E aqui o MAS será dividido pela metade, ou vai ser reduzido pela metade. Então, a constante vai ficar 66 de KV com 29 de MAS. Aí você pode olhar para mim e falar, esse MAS para constante, ou para coluna cervical, está muito alto, não? Então, se está muito alto, se você percebe que tem pouco KV e muito MAS, você considera muito para uma estrutura como essa, você aplica a regra dos 15% de novo, mais uma vez. Vamos aplicar de novo. A gente tinha um KV de 66, um MAS de 29, a gente vai dividir o MAS por 2, ou reduzir ele pela metade, ele vai ficar aproximadamente 14, e o KV a gente vai aumentar 15%, vai ficar 76. Então, KV 76, MAS 14. Essa constante serve para cervical? E como serve? A imagem vai sair muito boa. Então, esta foi a aula de hoje. Um último aviso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, pois isso ajuda muito e motiva a gente a continuar produzindo mais conteúdos como estes. Além disso, na comunidade do canal, vocês poderão encontrar questões diárias onde você pode testar o seu conhecimento. Eu agradeço por tudo e até a próxima aula.